E aí, galera, boas-vindas ao Elas Falam Tech. Hoje a gente vai abordar o tema de convenções de nomenclatura. Então, por que Camel Case, Pascal Case, Snake Case e Kebab Case existem? Para falar sobre esse assunto, primeiramente a gente precisa falar sobre o papel do espaço nas linguagens de programação. Os espaços que a gente dá entre uma palavra e outra, ele possui função sintática. O que é a função sintática? Ela é o papel que cada token exerce dentro de uma estrutura de código. Então o espaço ele separa esses tokens. Então, desse modo, os espaços eles possuem função sintática de separação dos tokens e esses tokens podem ser palavras-chave como o if, identificadores, como uma variável chamada cálculo total, ou operadores, como o operador igual, números, etc. E para exemplificar melhor o que são tokens, né, que os espaços separam, é a menor unidade significativa de código para o compilador ou interpretador. Então, é a menor palavra que o computador entende. Vai ter um exemplo agora e vai ficar mais claro. Já os identificadores, eles são os nomes personalizados que a gente cria no nosso programa. Então, eles servem para identificar elementos como as variáveis, as funções, classes, objetos e módulos. Assim, os espaços eles ajudam o compilador ou o interpretador a entender o que é o que ali na sintaxe do nosso código. E a gente pode ver aqui nos exemplos que eu trouxe. Nesse primeiro exemplo, minha variável é igual a 10, o interpretador ele vai achar que minha é um identificador, que é o nome da variável, e variável é outra coisa, que pode ser uma nova variável, uma função. Ele não entende que você está tentando formar o nome minha variável, porque o espaço ele separa as duas coisas. Já aqui a gente tem um uso correto do espaço, nesse exemplo aqui de baixo, que total é igual a preço mais imposto. Aqui os espaços eles estão ajudando a separar os elementos da expressão. Então, total é uma variável. Nesse caso aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 tokens. Total é o token de variável, igual é um operador de atribuição, preço é uma variável, o mais é um operador de soma e o imposto é uma variável também. Então, como a gente viu, para os nossos identificadores funcionarem, eles não podem ter espaço. Então, quando a gente vai atribuir um nome para uma variável, tem que ser um nome sem espaço. A gente pode usar diferenciações de letra maiúscula ou minúscula, ou usar underscore, que é o underline que a gente conhece, ou o hífen. E essas convenções de nomenclatura, elas surgiram para trazer maior legibilidade, padronização dos códigos, que são as boas práticas, e maior colaboração, porque uma pessoa que não escreveu o meu código consegue interpretar ele porque é um padrão comum e generalizado. Aqui a gente tem um exemplo de um código sem padrão de nomenclatura e um código com o padrão de nomenclatura, né, das convenções. Aqui as variáveis são duas variáveis, a variável nome e a variável idade pessoa, mas elas estão uma totalmente em caixa alta e a outra com a letra inicial em maiúsculo de cada palavra. Então, isso torna o código muito mais difícil de ler. Por exemplo, aqui mostrar dados, o D está menor. Já aqui é uma padronização, o nome está em letra minúscula, idade pessoa também. Quando quer separar, coloca um underscore. A função também está toda em letra minúscula e quando quer separar as palavras, colocou o underscore. E agora a gente traz alguns padrões alguns padrões de nomenclatura utilizados. O primeiro deles é o Camel Case. Ele ocorre com a primeira letra minúscula, a letra que dá start, a palavra minúscula, e a cada nova palavra, a inicial dela é maiúscula. Então, por exemplo, em Camel Case, Camel começa com letra minúscula e Case com letra maiúscula. E assim, se tivesse mais palavras, as palavras seguintes começariam com letra maiúscula cada uma delas. É muito usado em JavaScript e em Java, e principalmente em variáveis e funções. Já Pascal Case, cada palavra começa com letra maiúscula. Então, desde a letra inicial aqui, de Pascal, e Case também,
ambas possuem letra maiúscula no início da palavra. Se tivessem outras palavras subsequentes, também iniciariam com letra maiúscula. E o nome, né, desse tipo vem da linguagem Pascal. É muito usado em nomes de classes e construtores. Já o snake case são palavras separadas por underscore. Nesse caso, todas são minúsculas e a cada nova palavra vem um underscore, que é também conhecido como underline. É muito comum em Python, na linguagem C e em bancos de dados. Também é utilizado em variáveis, funções no Python e nomes de arquivos. Existe também o screaming snake case, que são palavras maiúsculas separadas pelo underscore. É usado muito em constantes e em algumas linguagens. Por fim, a gente trouxe o kebab case, que são palavras separadas por hífen, todas minúsculas, né, com letras minúsculas, e são usados em URLs, como por exemplo no site. A hora que você clica lá, você vai ver que algumas palavras são separadas por hífen. Isso é o kebab case, né, essa convenção. E também em arquivos, a gente usa para separar os nomes nos arquivos. Além disso, existe o screaming kebab case, que são palavras maiúsculas separadas por hífen e são usadas em configurações, em arquivos .env ou env, não sei como pronuncia, e alguns scripts shell. Dicas finais. O importante disso tudo é seguir a convenção da linguagem ou do framework que a gente está utilizando. Então, se eu estiver utilizando Python, eu vou pesquisar a convenção de nomenclatura utilizada no Python, assim no JavaScript, assim no Java ou em qualquer outra linguagem. Não existe uma regra de falar, camel case você usa só em Python, ou você usa só para criar variáveis em Java, por exemplo. Não, você precisa pegar e ler o que aquela comunidade da linguagem tem adotado para padronizar. E algumas regras gerais com relação aos identificadores. Eles devem sempre começar com uma letra ou underscore, no geral, né? Não pode começar com um número. Além disso, podem conter letras, números e underscores. Então, a gente trouxe um exemplo, nome, underline, usuário 1. Em terceiro lugar, não podem conter espaços, que é o que a gente trouxe durante todo esse vídeo. Então, nome e usuário seriam duas coisas diferentes. Não é o mesmo que adotar o padrão de nomenclatura para transformar isso em uma palavra só, nome e usuário. Em quarto lugar, não podem ter símbolos especiais, como o ponto de exclamação e o arroba. E por fim, não podem ter o mesmo nome de palavras reservadas da linguagem. Então, cada linguagem geralmente tem as suas palavras reservadas que a gente não pode usar como identificadores. A gente trouxe alguns exemplos aqui como o if, o for, o class, o return. E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo por ali ou faço um novo vídeo respondendo. Muito obrigada!